pessoal, tudo bem? Você já deve ter se perguntado ou está se perguntando como realizar um atendimento com excelência? Ou o que eu devo fazer e o que eu devo evitar na hora de atender um cliente? E mais, o que fazer para o meu cliente voltar a comprar o meu produto ou adquirir os meus serviços? Você deve estar pensando aí, eu preciso sorrir para o meu cliente, eu preciso ser paciente com ele, eu preciso saber me comunicar. Essas situações, elas são primordiais e fundamentais no dia a dia de um atendimento ao cliente. Porém, elas não são suficientes para realizar um atendimento de excelência. Bem, pessoal, eu me chamo Willington Silva, sou analista operacional do CIE Pernambuco, sou formado em administração e especialista em gestão de pessoas. Fique comigo nesse vídeo, eu vou estar te passando algumas orientações, dicas, que vão te ajudar aí no atendimento ao cliente com bastante excelência. Para começar, eu tenho para vocês aqui uma reflexão. Eu vou iniciar com uma pergunta. Como você tem atendido ao seu cliente? Como eu acabei de falar, atender o cliente não se resume apenas em ser educado, em ser paciente, em tratá-lo bem. Mas o ponto de vista que eu quero trazer para vocês é que o atendimento ao cliente, ele vai além dessa situação de educação, de uma boa educação. Para isso, a gente precisa, dentro dessas duas vertentes que está aí na sua tela, a gente tentar entender o que, de fato, o meu atendimento está proporcionando ao meu cliente. Eu estou atendendo por obrigação ou por diferencial. Para você entender, a obrigação está relacionado àquele atendente que vai lá, faz um atendimento tipo como se estivesse despachando o cliente. O cliente chegou, pediu algo, ou está procurando, ele vai lá e fornece aquele produto ou serviço ao cliente. É um atendimento que ele se torna uma obrigação porque você está vendendo, você está atendendo de forma muito básica. Mas a gente sabe que o atendimento ao cliente de excelência, ele tem que ser um diferencial. Como está aí na sua tela, uma das melhores maneiras da sua empresa prosperar é fornecendo um excelente atendimento ao cliente. A gente pode até conseguir atender ao cliente, mas será que a gente está fazendo isso com excelência? Quando nós fazemos esse atendimento de uma forma em que se torne um diferencial, com certeza eu vou fazer com que a minha empresa ela possa prosperar. Então, fica aí essa reflexão, que você possa, de fato, se perguntar diariamente como eu tenho atendido ao meu cliente. Será que eu estou atendendo por obrigação ou estou sendo um diferencial? Aqui eu quero trazer para vocês também o que evitar no atendimento ao cliente. A gente sabe que tem diversas situações, circunstâncias, em que a gente precisa estar evitando alguns comportamentos inadequados. Mas eu selecionei aqui 4 situações que vão fazer com que o seu atendimento ao cliente seja excelente a partir do momento que você evita essas 4 situações, porque elas causam certo desconforto e insatisfação àquele cliente. O primeiro deles é não cumprir com o prometido. Geralmente, a gente vê muito com pessoas que estão trabalhando com vendas, com vendedores, Na ânsia, na vontade de querer vender, eles acabam, muitas vezes, prometendo algo que eles não podem cumprir. E isso, certamente, vai causar um desconforto, mas também uma frustração naquele cliente. Por quê? A partir do momento que quem está atendendo aquele cliente, ele fornece algo, ele promete algo, quem está comprando vai
criar uma expectativa e quando essa expectativa não é atendida, ou seja, o que foi prometido não é cumprido, ele vai ficar altamente frustrado e muitas vezes você pode perder esse cliente e, na pior das hipóteses, esse cliente ainda vai estar falando mal da sua empresa, do seu produto. Por quê? Você perdeu toda a credibilidade que tinha, prometendo, né, e não cumprindo. Então, evite não cumprir o prometido. Se você prometeu, você tem que cumprir. E dessa forma você vai satisfazer o seu cliente. Outra situação que também acaba sendo corriqueira é demorar em responder ao cliente. Então, hoje a gente está lidando com essa situação de imediatismo. Hoje a gente tem um sistema de informação que é muito rápido. Então, a gente quer saber de algo, a gente vai na internet e rapidamente a gente tem uma resposta. O mesmo acontece no atendimento ao cliente. Nós precisamos atender não só com simpatia, mas precisamos também atender ele imediatamente. Porque quando o cliente lhe procura, é porque ele está precisando de algo. Ele está precisando de você, do seu produto ou do seu serviço. Ah, mas você pode me perguntar, se eu não estiver disponível no momento, se eu não puder o atender rapidamente, mas pelo menos você precisa dar um retorno imediato, no sentido de que, eu vou te ligar em alguns instantes, eu vou responder ao seu e-mail, mas não demore em responder. Pois o cliente, quando ele lhe procura, ele quer uma resposta imediata, tá certo? Outra situação é a burocratização do atendimento. E como isso também é bastante comum, o cliente, ele está ali, ele quer facilidade na aquisição do produto ou serviço. Então, existem situações em que muitas vezes, por questões até mesmo de procedimentos que a empresa adota, o atendente ele acaba burocratizando, né, esse atendimento. Ele precisa, sim, facilitar para que o consumidor, o cliente, ele seja atendido de forma rápida e que venha satisfazer os seus desejos. A partir do momento que a gente passa a burocratizar isso, isso vai causar insatisfação para o cliente. Imagine que todas as vezes que você for realizar uma compra, você precise preencher um cadastro. Ou precise passar por diversas pessoas para realizar uma compra ou adquirir um serviço. Então, isso causa muita insatisfação e, portanto, deve ser evitado. E, por último, eu coloquei aqui para a gente evitar no atendimento ao cliente, é o conhecimento técnico precário. Ou seja, às vezes, a pessoa que está atendendo, ou o vendedor, ele não tem esse conhecimento, ou tem esse conhecimento técnico muito precário. Então, ele não consegue vender, ele não consegue atender ao seu cliente, porque ele não conhece. Como pode uma pessoa atender se ele não conhece o produto? Se ele não conhece a empresa? Logo, ele não vai estar conseguindo satisfazer esse desejo da parte do cliente. Então, quando o cliente lhe procura, ele está procurando, na verdade, um consultor, uma consultora, que possa não só fornecer o produto a ele ou o serviço, mas que também resolva o problema dele. Então, essas 4 situações que eu coloquei aqui, embora sejam muito corriqueiras, é possível nós aplicarmos, no caso, evitar que venha a ocorrer no nosso estabelecimento, onde a gente trabalha, mas também vem facilitar bastante aí para que o atendimento se torne um atendimento de excelência. Tem outra situação aqui que a gente também precisa entender na hora de atender o cliente, é que o cliente, ele possui necessidades e possui também desejos. E nós precisamos, antes de tudo, identificar quais são as necessidades e os desejos
do nosso cliente, pois só assim eu vou conseguir atendê-lo. Mas só para você entender, vamos ver como é que funciona. Primeiro, eu preciso saber o que é uma necessidade, mas também eu preciso saber o que é um desejo. Necessidade é algo inerente ao ser humano. Independente do que eu venha querer ou não, a necessidade ela vai existir. Por exemplo, eu tenho a necessidade de me alimentar, eu tenho a necessidade de dormir, eu tenho a necessidade de beber algo, de tomar água. Ou seja, mesmo que eu não queira, eu vou ter o desejo, a vontade de dormir, de comer e de tomar água. Já o desejo, ele está muito relacionado à necessidade, mas de forma mais específica. Por exemplo, eu tenho a necessidade de comer, mas eu tenho o desejo de comer uma torta de chocolate recheada. Então, desejo relacionado à minha necessidade. Outra situação, eu tenho a necessidade de dormir, porque eu estou com sono. Mas eu tenho o desejo de dormir numa cama confortável, num local que esteja com bastante silêncio. Então, isso é um desejo. Então, quando o cliente nos procura, ou quando você procura o cliente, nós precisamos, antes de tudo, identificar qual é a necessidade e o desejo dele. Todo o desejo parte de uma necessidade. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar essa necessidade para poder trabalhar em cima do desejo dele. Se eu sei que o meu cliente tem uma necessidade, eu tenho que buscar produtos e serviços que atendam não só à necessidade, mas também ao desejo dele. Feito isso, eu preciso resolver. Como assim? A partir do momento que eu sei da necessidade e do desejo do meu cliente, eu tenho que satisfazer isso. Mas antes de satisfazer, eu preciso oferecer as opções que podem satisfazer essa necessidade. O que é que eu posso oferecer para o meu cliente que está com fome? Qual cardápio? Para aquele que precisa de um momento de descanso, de lazer. Quais são as opções que eu tenho? Eu preciso resolver. Geralmente, quando o cliente nos procura, ele tem algum problema, ele está com alguma dúvida, ele tem algo para que possa resolver. Ah, eu tenho uma festa para ir, então eu preciso comprar uma roupa. Então, eu preciso, antes de mais nada, resolver o problema de conseguir essa roupa, para que não seja só uma roupa, mas que seja algo que vai mexer com a autoestima daquele cliente, que vai se sentir bem. É o desejo dela. A necessidade é de se vestir, mas o desejo de a pessoa elegante, para que desperte olhares, isso é um desejo. Então, resolva esse desejo. Outra situação é relacionada à satisfação. Uma vez que eu identifico, resolvo, eu preciso satisfazer. E satisfazer já é o mais difícil nesse processo de atendimento ao cliente. Porque eu posso até realizar uma venda, eu posso até atender ao pedido, à necessidade do meu cliente, mas ele precisa também estar satisfeito com o meu produto ou com o meu serviço. Daí, essa situação está relacionada à qualidade do meu atendimento, mas também à qualidade do meu produto e do meu serviço. Por quê? O meu cliente, ele pode vir comprar, tá certo? Mas se eu não consigo satisfazer, ele não vai voltar a comprar. Porque ele tem essa necessidade que precisa ser satisfeita.
Uma vez que ele não se satisfez, ele não vai voltar a comprar. Embora ele tenha conseguido adquirir o produto, o serviço que ele queria. Então, não basta atender. Tem que realizar o desejo do cliente. Tem que fazer com que ele fique satisfeito e volte a comprar. Então, essas 3 formas de atender o cliente, vamos dizer assim, né, de identificar, resolver e satisfazer, elas são primordiais para que a gente possa realizar um atendimento de excelência. Aqui, nós temos, né, como falei para vocês, uma situação em que, qual o passo a passo para atender o meu cliente com excelência? O que é que eu preciso fazer? Primeira coisa, atendimento é diferente de ser educado. Educação é diferente de atendimento. É como eu falei lá no início. Você chegar, por exemplo, num local, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Em que posso ajudar? Isso são atitudes de uma pessoa educada. Independente se você estiver atendendo ao cliente ou não, a gente tem que usar de cortesia. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Atender o cliente é você resolver o problema dele. E não simplesmente ser educado. É diferente, as pessoas confundem. Lógico que nós precisamos usar de cortesia, de uma boa educação, mas precisamos satisfazer a necessidade dele. Então, são situações distintas. Todas as vezes que você receber a visita de um cliente ou você for ao encontro dele, lembre-se, resolva o problema dele. As demais coisas que você tem que fazer, elas são prioridades porque vem de uma boa educação. Tá? O segundo que eu tenho para vocês é conheça bem os seus clientes. A gente não pode sair por aí atendendo os clientes de qualquer forma. Mais uma vez, eu quero focar na situação de que quem lhe procura, existe uma necessidade e um desejo. Então, você precisa conhecer quem é o seu cliente, qual a necessidade dele, qual o desejo dele. Para isso, você precisa, antes de mais nada, fazer um estudo, analisar quem são seus clientes, quais são as situações, produtos que podem satisfazer o desejo dele. Conhecer bem se torna um grande diferencial na hora de você atender. Evita aquela situação, como eu falei agora há pouco, né, de ter um conhecimento teórico precário, técnico. Por que isso? Porque quando você identifica, conhece esse cliente, você vai saber oferecer um produto ou um serviço ideal para ele. Aquele serviço, aquele produto que vai atender a necessidade dele. Terceiro, não transfira a sua responsabilidade. É outra coisa que causa muito desconforto por parte dos clientes. É quando um cliente lhe procura e você não consegue atender e transfere a sua responsabilidade para outra pessoa. Quantas vezes já aconteceu, por exemplo, eu procurei algumas lojas de eletrodoméstico e o atendente, foi educado, bom dia, boa tarde. Porém, quando eu perguntei, olha, eu gostaria de informação sobre tal produto. E o atendente respondeu, procure fulano, aquela pessoa ali. Não me deu a atenção que eu precisava. Não resolveu o meu problema. Ele transferiu a responsabilidade.
está muito relacionado à questão da burocratização. É aquela situação que fica colocando de um para o outro. Ah, não é comigo, não sou eu que resolvo. Quem resolve é tal setor, é tal pessoa. Quem tem que resolver é você, sou eu. Nós estamos ali diante do cliente. Por mais que existam processos, procedimentos, mas quem está naquele momento atendendo sou eu. Então a responsabilidade de atender é minha. Se eu não puder resolver, pelo menos eu vou tentar direcionar, mas sem tirar a minha responsabilidade. Porque foi a mim que o cliente procurou. Então, jamais transfira sua responsabilidade. Atenda ao cliente. Não deixe ele esperando. Quarto, responda rapidamente às solicitações dos clientes. Como eu falei, é o imediatismo. Nós temos as informações, situações em tempo real. Então, não pode ser diferente na hora que a gente está atendendo ao cliente. Precisamos, sim, atender esse cliente de forma imediata. Se você não puder atendê-lo naquele momento, mas pelo menos dê um retorno de que em algum momento, algum instante, ou que você vai retornar a ligação, o e-mail, mas não deixe o cliente sem resposta. Isso é muito desagradável. Quinto, finalize o que está acontecendo. Então, o cliente, ele precisa não só ser atendido de forma geral, mas ele precisa também de orientações, de situações em que ele possa se sentir confortável. Quando ele procura o seu produto ou o seu serviço, ele tem uma boa referência. Há uma marca por trás. Então, de repente, se aquele cliente ele demonstrar alguma insatisfação, a gente precisa não só resolver aquele problema de forma imediata, mas evitar que aquele problema volte a acontecer. Isso está muito relacionado à escuta. Nós precisamos ouvir o nosso cliente, entender o que de fato o que pode melhorar o nosso atendimento. Por muitas vezes nós queremos atender, mas a gente não passa a escutar o cliente. Nada e ninguém melhor para dar esse feedback ao seu cliente. Então, alguma insatisfação, alguma dificuldade da parte do cliente, sinalize para que possam ser resolvidas imediatamente a situação. E, claro, você não pode deixar que isso volte a acontecer com outros clientes. E, por último, nós temos o sexto ponto, que é manter-se em contato com o cliente. Então, mesmo depois de ter satisfeito, né, a vontade, o desejo do cliente, nós precisamos ter um relacionamento com ele. Então, entra aqui, por exemplo, os serviços de pós-venda ou de pós-atendimento. Por quê? Conseguir um novo cliente demanda toda uma energia, mas manter esse cliente é ainda mais trabalhoso, vamos assim dizer. Mas a gente precisa manter esse relacionamento, esse contato com o cliente. De que forma a gente pode fazer isso? Ligando, não para oferecer apenas outro serviço ou outro produto, mas para saber como aquele cliente está. Se ele está com alguma dificuldade, o que é que ele tem achado do atendimento da sua empresa, o que é que ele tem achado do seu produto, do seu serviço. É uma forma também de a gente ter um feedback da parte do nosso cliente e fazer com que ele se torne importante. Então, jamais
deixe de manter esse contato com o cliente. E para finalizar, trouxe para vocês aqui uma frase de Fernando Rosa. Diz o seguinte: a magia de trabalhar com atendimento ao cliente é que todos os dias você pode encantar várias pessoas. Então é isso, pessoal. Nós precisamos todos os dias encantar o nosso cliente, satisfazer a necessidade dele, não apenas vender, despachar ou ser educado. Isso qualquer pessoa pode ser, mas você vai ter o grande diferencial quando você de fato conseguir encantar o seu cliente. Muito obrigado, pela companhia de vocês. Um forte abraço e até mais.